área de linguagens, contamos com a equipe da área, a Madalena, PCNP de arte, a Juliana, PCNP dos anos iniciais, está respondendo por língua inglesa, o Josafá, PCNP de educação física, e a Márcia e eu, PCNPs de língua portuguesa. Também contamos com a presença dos PCNPs de tecnologia, a Cassiane e o Gustavo, e o diretor do núcleo pedagógico, o Lucas. Hoje, então, temos como o tema central, isso aqui, o tema central, então, da nossa ATPC são as habilidades essenciais, que é uma continuação do nosso bate-papo da semana passada. Lembram que abordamos a estrutura e a importância das habilidades essenciais de cada disciplina da área de linguagens. E hoje a proposta é realizar uma construção coletiva das possibilidades de desenvolvimento dessas habilidades por componente curricular. Contamos, então, com a participação de todos vocês. Mas antes de começarmos, que tal, começar os trabalhos saboreando a leitura do texto Aviso às Borboletas? Este texto está no livro do Jorge Miguel Marinho, A Convite das Palavras, Motivação para Ler, Escrever e Criar. O Jorge Miguel Marinho tem formação em letras, foi professor de literatura, coordenador de oficinas de criação literária, roteirista e ator. Tem contos publicados nos Estados Unidos, França e América Latina. E diversos livros premiados, Origines Lessa, Jabuti, HQ Mix, entre outras premiações. Este é um livro de educação e apresenta experiências do autor como professor de língua portuguesa e literatura brasileira, com o formato de oficinas de práticas de leitura e produção de texto. O texto que iremos compartilhar está no capítulo de Caso com a Literatura. Vamos à leitura então? Preparem-se para conhecer uma intrigante história. Será que alguém irá se identificar? Vamos lá, então. Aviso às borboletas. Rompi minha crisálida. Agora sou uma borboleta feliz e ansiosa que fia com urgência sua história. Sei que a minha existência é breve e preciso projetar para o mundo o tempo que invernei. No meu ciclo de larva, eu já recolhia tudo. A metamorfose das cores, o veneno necessário, a experiência do mel. Involuntariamente eu me construía para o centro, sugava com as patas a seiva das plantas, me preparava para o dia de voar. Mal podia supor que as minhas asas seriam essa tatuagem de todas as formas, sobreposição de escamas cintilantes igual a um telhado suspenso no ar. Asas, minha enseada e minha perdição. Acho mesmo que as tatuagens, as antenas aguçadíssimas e os olhos sensíveis ao som vieram dessa minha vontade de ir sempre além. É arriscado voar, e é por isso que eu voo. Sou atraída por novas montanhas e desconhecidas planícies. Não posso esperar, porque o tempo que me pertence é uma única estação. Voo para estar na aventura do voo, e voo também pelas borboletas domesticadas que perderam a ousadia de voar. São asas que se tornavam apenas ombros, e os ombros suportam o mundo, como o poeta escreveu. Voo sim. Já tenho até na asa esquerda algumas violências de pássaro que não são nenhuma ilusão de ótica. É ferida mesmo, marcas do bico de um predador que me avistou nas asas da descoberta e quis me prender. Me feriu, mas em troca recebeu o gosto do meu veneno. Não nasci para perpetuar apenas a doçura do néctar. A seiva que trago no corpo é também minha senha e minha arma. Simples. A minha natureza é feita de círculos, de quebra de planos, de espirais. Não tenho nada a ver com voo em linha reta. Sou responsável por mim e pela aventura de outras borboletas. Minha vida é transgredir. Afinal de contas, voar é com os pássaros, inverter o rumo das coisas, migrar sem descanso no horizonte da procura é com as borboletas. Por isso, a minha história,
Aconteça o que acontecer, só deve valer para quem sabe que toda verdade é sempre um pedaço de uma outra coisa e que o voo mais urgente é revolucionar os jardins. Gostaram do texto? Espero que sim. Alguém se identificou? Somos professores de borboletas. Vários. Vamos ficar agora com a Márcia, CNP de Língua Portuguesa. Ok? Passo a palavra para a Márcia, só um minutinho. Tô de volta, pessoal. Vamos lá. Então, né, a TPC que eu já havia falado, hoje vamos trabalhar o ensino médio aí em primeiro, né, vamos com a habilidade que eu escolhi, até coloquei no grupo, né, elaborar estratégia de produção e leitura de reportagem, tá? Então, o que seria? Qual o campo que ela está? Ela está no campo de atuação jornalístico, midiático, né, práticas de leitura e escrita, e objetos de conhecimento, que é o texto expositivo e jornalístico. Então, o que acontece? Essa habilidade, claro que com o grau de dificuldade maior para a segunda série, ela inicia já no 6º ano, perpassa pelo 8º e ela volta novamente para a segunda série do ensino médio, tá? Por que eu escolhi essa? Porque são 6 habilidades essenciais que vocês sabem de cada ano, né, do ensino médio. Então, a dificuldade que os alunos possuem ainda na segunda série de trabalhar com essas habilidades, de entender, né, o como elaborar a estratégia de produção. Então, eu vou pedir para vocês agora participarem, tá? Que tal realizarmos aí uma construção coletiva de atividades? Então, no chat vocês vão escrever, tanto no YouTube, tem a Milene lá coletando as informações, como a Juliana no chat do Teams, tá? Então, vocês vão colocar suposições inteligentes aí, tá? Sempre lembrando a intencionalidade do trabalho com a habilidade sugerida, né? Porque, às vezes, vocês colocam, né? Quem dá aula na segunda série sabe que essa é a primeira habilidade que se encontra no caderno do aluno 3º bimestre. Certo? Então, lá está a notícia de Brumadinho. Só que notícias, reportagens, vocês sabem que tem que ser o pão quentinho, né? E eu adequei, né, no caso aí, a uma outra reportagem que vocês verão para frente. Tudo bem? Então, pensando, aquela reportagem, aquela notícia, qual é a minha intenção de trabalho? Qual é a minha intenção de passar para os alunos? Porque às vezes vocês colocam um texto para trabalhar estratégia de leitura, e vocês estão trabalhando até inconscientemente outras habilidades, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem no chat aí quais sugestões vocês dariam para trabalharmos uma reportagem com essa habilidade que eu passei para vocês, tá? Que é a habilidade de elaborar estratégia de produção e leitura de reportagem. Ah, Márcia, mas eu não dou aula para a segunda série, mas todos vão ajudar nessa construção, tudo bem? Então, vamos lá? Alguém já colocou alguma coisa? 3 minutinhos para vocês pensarem
como elaborar uma atividade com essa habilidade. Márcia, aqui no YouTube já temos. Opa, que bom! Pode falar, Mi. Renata Diniz. Comecei a trabalhar com meus alunos sobre o assalto em Botucatu. Olha, legal, isso mesmo. E quais as atividades aí? Então, ela colocou a notícia, a reportagem do assalto, né? E quais foram as atividades que ela propôs para eles? Tem mais? Márcia, tem sim, tá escutando? Sim, pode falar, Ju. É a professora Solene que colocou sobre a evolução da pandemia. Sim, olha, é o que está esquentando no momento, né? Ela colocou, primeiramente, ela trabalharia as estruturas desse gênero textual e o que diferencia da notícia. Perfeito. Isso mesmo, Solene, porque o que acontece? Às vezes, o aluno, ele não tem essa diferenciação, ele não sabe qual a diferença da notícia, né, e da reportagem. E como que eu poderia fazer essa diferenciação para eles? O que eu poderia aí trabalhar e mostrar que notícia é uma coisa, né, um gênero textual, e a reportagem outro? Olha, Márcia, tem aqui no YouTube a Renata, né? Ela falou que trabalhou sobre o assalto em Botucatu. Ela colocou: pedi que lessem a notícia e colhessem depoimentos no Facebook e outras redes. Aí a Daniela Lourenção, pois talvez alguma reportagem sobre redes sociais e aproveitar para trabalhar dicas de segurança. Perfeito, e o João isso Manuel mesmo. Mendes sobre o retorno dos campeonatos paulista e brasileiros de futebol e seus protocolos. Ah, legal, porque os meninos são os primeiros a entregar essa atividade, né, professor? Márcia, eu vou ler agora. Esportes. Vou ler agora aqui do chat do Teams. A professora Sônia, desculpa, ela que falou das estruturas do gênero textual, tá? A Valdete colocou: trabalho com a pandemia e o caso de Botucatu, apenas bate-papo no Whats. A Eliette: quem sabe um vídeo de uma reportagem falando de coisas boas dentro dessa pandemia, atitudes que fizeram a diferença dentro desse quadro dramático. Perfeito. Aí a professora Sônia Alves: depois que ela fizesse essa diferença, né, entre notícia e reportagem, ela escolheria uma notícia e uma reportagem sobre o mesmo tema para fazer essa diferença. Sim. Professora Fernanda: trabalhei essa diferenciação usando uma notícia e uma reportagem, usando o mesmo tema. Isso mesmo, porque a professora Sônia colocou. Isso. Na época, usei a questão da poluição ambiental. Deu certo. Aí a professora Valdete colocou: passei um vídeo. Qual o seu problema? E deixei pensar para depois trabalhar. Aí a professora Solene: pesquisa sobre as primeiras notícias sobre o Covid, até as reportagens atuais e as polêmicas sobre esse tema. Professora Pedrina: trabalharia com a notícia sobre a pandemia, expondo a problemática e artigo de opinião. Professora Ana Beatriz: escolher uma reportagem atual, elaborar uma estratégia de leitura oral, analisar a estrutura textual e diferenciar esse gênero da notícia. Podemos trabalhar de forma interdisciplinar, fazer uma observação da realidade, promover um debate sobre o tema e escrever as conclusões. Professora Marli: explicar aos alunos o que é muito importante, um título e um lead, que chame a atenção do leitor. Isso Professor mesmo. Maurício: elaborar uma sequência de atividades corporais. Professora Liliane: trabalho com padrões de beleza divulgados pelas mídias,
Peço ajuda aos professores de português para que me ajudem a orientar os alunos sobre produzir um artigo de opinião. Ai, que legal. Olha, perfeito. Olha o que eles estão fazendo. Isso que é mesmo a construção coletiva. Perfeito, professores. Aí tem olha, mais... interessante. Eles trabalharam os gêneros, né? A notícia e a reportagem, né? Que é em questão, a habilidade, e já puxar aí um gancho para o artigo de opinião. Até mesmo a Liliane, se não me engano, é educação física. Então, ela está puxando para o artigo de opinião, porque às vezes até o professor tem a dificuldade, claro, né? Ali na escrita, no caso, porque educação física, como que eu vou corrigir um artigo de opinião? Mas pode fazer oral com os alunos um debate, né? E educação física, perfeito. Também pode falar. Tem aqui no YouTube também. A professora Mariane mostraria duas pautas diferentes, uma relacionada a uma notícia e a outra uma reportagem sobre o mesmo tema. Posteriormente, abrir uma discussão sobre o assunto e a coleta de informações com pessoas próximas, para cada um expor seu ponto de vista. E a professora Sônia trabalhar com verbos presentes nessa notícia e reportagem. E aqui no YouTube, ó, Renata Diniz, como se fossem repórteres, mas antes, através de imagens, textos, expliquei a diferença entre notícia e reportagem. E aí eles fizeram... Terezinha de Jesus Rodrigues falou, usar uma linguagem criativa. E a Lígia Ribeiro falou, fazer algumas entrevistas através de redes sociais com pessoas que já foram contaminadas pelo Covid-19. Como foram os sintomas? Legal. Ficaram sequelas? E é mesmo a conscientização, né? Sim. Para os outros. A Terezinha, reportagem, um trabalho de investigação, buscar os valores ideológicos na reportagem. Perfeito. Tem mais, Ju? Tem um da Solene aqui, ó. Diferenciação sobre fato, opinião e fake news. É verdade, também. É bem questionado isso, né, que ocorre e até no grupo, né, dos professores, quando coloca alguma notícia, alguma coisa, né, você viu a fonte, realmente, então... Nós estamos conversando bastante sobre isso quando no grupo é postado algo, né? Porque é complicado, né? Existem muitas, infelizmente. Perfeito. Ju, qual que é o meu tempo? Ju? Oi, Márcia. Viu, essa da parte aí da socialização já acabou. Agora, se você quiser, pode prosseguir. Ainda tem um tempinho beleza. Pra você. Tá bom, então. Então, no caso aqui, né, vocês já colocaram, né, já reportaram aí a diferença da notícia e reportagem, perfeito. Aí eu fui um pouquinho mais longe, né, quando eu fiz, eu peguei lá do Líbano, então eu coloquei uma notícia e a reportagem, né, para a diferenciação, perfeito que vocês fizeram. Muitos professores já relataram aí que colocaram o mesmo assunto, né, o mesmo tema, a notícia, ao lado da reportagem e explicaram para eles, né, a definição, o lead, né, a importância do lead e tudo mais, né, que é bem sucinto a notícia, né. Já a reportagem é algo mais estudado, eles pesquisam mais para fazer a reportagem, né, tem um tempo maior, né, que a notícia é ali rápido, tudo bem? Então, essas são as referências, né, de onde eu tirei. Agradeço imensamente a participação, tem muito que vocês participarem hoje, é isso mesmo, o trabalho coletivo, tá? Porque um pega um pouquinho a essência de um colega, o outro, né, ouve do que o outro falou, e assim formamos, né, um conjunto, é isso mesmo. A união faz a força, né? E eu vou deixar para vocês aqui
uma frase que eu li, gostei muito, tocou muito, né? Que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado, né? Ellen White. Então, eu gostei muito dessa frase aqui, dessa mensagem, né, que são dias difíceis, nunca passamos por isso, espero que seja passageiro aí, que aos 4 meses já está difícil, né, para todos nós, a falta do abraço, né, do carinho, o olho no olho, né, gente, tá? E vou comentar rapidinho com vocês, anteontem, eu assisti uma videoconferência e uma reunião que teve do Centro de Mídias, até o Lucas pediu para comentar rapidinho com vocês, tá? O Centro de Mídias, a semana que vem nós faremos uma TPC exclusivamente sobre os novos aplicativos do Centro de Mídias, tá? Então, eles colocaram algumas funcionalidades que vai ajudar muito vocês, tá? Vocês professores, vocês poderão ligar para o aluno desse centro de mídias, né, do aplicativo, ali vocês conseguem com os dados pagos, né, pelo Estado, não são seus dados que serão gastos, para os alunos não ligam para vocês, tá? Fiquem em paz, por favor, né? Tá? E outros recursos que vocês terão ali na sala, no centro de mídias, chamará série, tá? E vocês vão poder dar aula de vocês para aquela turma. Eu tenho 3 sétimos anos. Então, o 7º A, naquele momento, vocês vão poder passar vídeo, seria uma sala de aula virtual, vocês ali, tá? Então, mais coisas vocês verão na semana que vem na TPC, que eu fiquei incumbida de passar isso para vocês bem rapidinho, tá bom? Mais dúvidas, depois nós vamos tirar tudo na semana que vem, tá, pessoal? Agradeço imensamente a participação de vocês, tá? E vamos continuar aí. Obrigada, passo a palavra. Então vamos agora, Márcia falou, agora vamos língua portuguesa anos finais. Aqui eu contemplei 2 habilidades, tá? Já vou explicar porque foram 2, ok? Então, nós temos aqui as habilidades do ensino, lembram daquela estrutura, né, conforme o currículo paulista? Então, temos aqui ensino fundamental, o grupo de 6º ao 9º ano de língua portuguesa 55. Então, reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. E a 56, também do grupo de 6º ao 9º ano, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o seu contexto, situação de produção e as características do gênero. As 2, elas podem ser desenvolvidas em qualquer campo de atuação, né, em todos os campos de atuação. Há práticas de linguagem, análise linguística e semiótica. Geralmente, a maioria das habilidades que se encontram com essa prática de linguagem, análise linguística e semiótica, geralmente elas estão em todos os campos de atuação. E os objetos de conhecimento, variação linguística. Então, aqui nós temos essas 2. E aí, ó, a primeira, 55, nós temos o verbo reconhecer. Então, reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada. Então, variedades da língua falada, o conceito do quê? De norma padrão e o conceito de preconceito linguístico. Na segunda, na 56, notem que o verbo é fazer uso.
fazer uso consciente e reflexivo. Então, enquanto a primeira é reconhecer apenas, a segunda já é fazer uso consciente e reflexivo. Do quê? Da norma padrão. Em situações tanto de fala, daí se amplia para a escrita. Em textos de diferentes gêneros, levando em consideração aí o contexto, a situação de produção e as características do gênero. Então, o que eu pretendia fazer aqui com vocês, né? Pretendo fazer, na verdade, será que para o aluno fazer o uso consciente, né, da norma padrão, será que ele precisa antes reconhecer, né, o que são essas variedades da língua falada, reconhecer os conceitos o conceito de norma padrão, saber o que é um preconceito linguístico? Então fica a pergunta, espero a interação com vocês aí no chat. Então coloquem aí para mim, sim, se vocês concordam que dependendo do contexto dos alunos de vocês, é sim preciso trabalhar, desenvolver primeiro essa habilidade 55, que é saber reconhecer, saber o que é, saber esses conceitos, para depois ele conseguir fazer o uso dessa norma padrão, tanto na escrita quanto na fala, tá? Então coloquem aí para mim, por favor, no chat, se sim, que vocês concordam que precisa desta primeira habilidade, que é 55, e se não, que é só eu posso trabalhar 56, independente da 55, tá? Vamos colocar aí para mim, fazendo um favor, vamos participar no chat e no YouTube. Enquanto vocês respondem, eu vou colocar aqui um histórico dessas habilidades, tá? Dessas duas habilidades. Então, no primeiro bimestre, no 6º ano, apareceu a habilidade, né, na lista, sabe aquela lista de habilidades previstas para o bimestre, referentes ao currículo paulista. No primeiro bimestre apareceu a 55, no segundo bimestre não apareceu, e agora no terceiro bimestre a 55, que é o reconhecer, ela apareceu como essencial e também tem na lista a 56. Já no 7º ano, no primeiro bimestre, apareceu como essencial a 55, no segundo bimestre a 56 como essencial e ela volta no terceiro bimestre como essencial também. No 8º ano, olha só que interessante, só a 56 apareceu e apenas no segundo bimestre não era essencial. Já no 9º, as 56 apareceram no primeiro e no segundo bimestre como essenciais, e no terceiro bimestre vem a 55 também como essencial, ok? Temos interação. Deixa eu voltar aqui. Temos muitas. Então vamos lá. A Sônia, sem conhecimento não há prática. Então, sim. A professora Valdete, sim, precisa trabalhar a 55 antes ou em conjunto. A professora Elaine, sim, primeiramente é preciso o reconhecimento. A professora Fernanda, sim, as habilidades são complementares. O professor Miguel, sem dúvida, precisa ter conhecimento prévio para poder trabalhar o uso, conhecer para fazer. É imprescindível. A professora Sônia, é como dirigir sem saber as funções do freio, a embreagem e acelerador, perfeito, né, o exemplo dela. Então, sim, o Edivaldo, o professor Tarsis, a professora Roseli, Vanderlene, Sueli, Nayara, Solene, Maria Angélica, Dira, Adriana, Simone, Ana Paula, Érica, Josiane, Maria Isabel, Adriana Cristina, todos colocaram sim. Aqui todos concordaram. Sim, aqui eu tô vendo aqui no YouTube também, todo mundo colocou sim, né? E a Natália colocou sim, acredito que precisa repertoriar o aluno. Né? Também acho que precisa trabalhar também a 55. Então, a maioria colocou sim.
Eu acredito também, vai depender muito, claro, do seu contexto, do contexto da sala de aula, mas é preciso ficar atento que várias habilidades a gente percebeu que é legal vê-la, né, no documento, no currículo paulista, para ver se ela não precisa de um complemento, se ela está mais detalhada, por exemplo, na BNCC. E essas duas a gente percebeu, tirando o 8º ano, elas sempre vêm juntas, né? A 55 e a 56. Então, eu também concordo que, né, o reconhecer antes de fazer uso seja relevante. Vamos continuar então. Vou clicar aqui. Bom, então, nós temos então a 55, que é reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada. Aqui eu coloquei os principais tópicos deste reconhecer. Então, dentro dessa habilidade, nós precisamos reconhecer as variedades da língua falada, reconhecer o conceito de norma padrão e reconhecer o preconceito linguístico. Agora falando um pouco de variedades da língua falada. Então, gostaria que vocês participassem aí no chat. O que são essas variedades da língua falada? Né? O que são? Vamos dar exemplos de variedades de língua falada? Aqui ainda eu vou dar algumas dicas, ó. Nós temos variedades históricas, social, de estilo e variedades regionais. Vamos então colocar aí, fazer essa participação no chat sobre o que para vocês um exemplo de variedades da língua falada. Vamos lá? Já temos participação, Márcia? Não, ainda não. Ainda não? Vou então dar um exemplo aqui, vou começar, tá? Vamos lá. Histórica, né? Uma variedade de língua falada, lembra, né? Acho que ninguém vai lembrar muito, porque somos todos jovens, mas lembra que vocês já se depararam com alguma escrita de farmácia, escrito com PH, por exemplo? Né? Isso existia, era com PH, escrita de farmácia. E é o que vai mudando, né? Nós vamos mudando as palavras conforme o tempo vai passando, isso principalmente na fala. Lembra da famosa exemplo de a gente falava voz-me ser, você, daqui a pouco é ser, não é? Alguns até falam que na internet, né, no WhatsApp, só não ficou o C porque é mais difícil você digitar o C e colocar o acento, né? Então ficou o VC. Mas hoje, por exemplo, ninguém vai falar assim, nossa, vou bater uma fotografia. A gente não fala, mas assim, a gente fala, vou bater uma foto. Né? Isso também é um exemplo. Aqui tem, Mi. Pois não, Márcia, pode falar. O professor Otoni, mandioca, aipim, macaxeira, variedades regionais. Isso. A Valdete, você, vossa. Essa mercê. Ai, não entendi aqui. São vários falares. Vossa mercê. Depende do grupo de falantes da língua, a Fernanda falou, né? Aqui no YouTube a gente tem aqui, ó, a forma regional, que são os sotaques, né? Ela fala a forma arrastada, o porta, né? Então, esse é tatuiano, pode parar. Mas é uma variedade da língua falada, os sotaques. Isso, né? Carregado o R, né? Uhum. A Valdete, o regional, né? O Xê, forma informal e formal, a Pedrina. A Ana Beatriz, Vossa Senhoria, a Sueli coloquial, a Fernanda, a Daniele. Os regionalismos são os mais lembrados quando o assunto é esse. É o telefone com PH, né? Então. No sul, não se fala menino, e sim guri. Guri, sim.
Aqui a gente tem bastante também na zona, né? Aqui colocou a Daniela na zona rural, mió, pió, né? Regional aqui, Paió. pandorga, né? É que nem mandioca, aipim, macaxeira. Certo. Vamos para o Isso. outro tópico, então, ó. Variedades linguísticas, a gente lembrou. Aí a gente tem o conceito de norma padrão. Para vocês, o que é norma padrão, gente? Vamos colocar aí? O que é essa norma padrão, né? Enquanto vocês vão interagindo neste aspecto, eu vou lembrar que a norma padrão é um termo que veio já nos nossos documentos, né, desde o currículo oficial do Estado de São Paulo, aquele branco e preto, já se falava em conceito de norma padrão. Na BNCC também se fala de norma padrão. Então, você seguiu a norma padrão ou não? Né? Está de acordo com a norma padrão ou não? Antes nós falávamos linguagem formal, linguagem coloquial, linguagem culta. Hoje, o que se fala é o conceito da norma padrão. Ou é padrão ou não é padrão. E dentro desse padrão, existe também alguns níveis. Claro que eu não vou pedir para o meu aluno, né? Não é a minha intencionalidade que meu aluno saia da escola falando igual a um juiz que está, né, em seu exercício, falando super rebuscado, não. Mas que ele tem uma normalidade. Aqui em São Paulo mesmo, nós não usamos o tu, por exemplo, né? Nós usamos o você. Então, entendam que não é nem sair muito da norma e nem ser muito para cima. Então, é ali um meio termo, né? Uma harmonia, falar normalmente. Não que também eu não possa usar, né? Os outros tipos de fala, porque vai depender do meu contexto, né? Com quem eu estou falando. Temos alguma interação, Márcia? Aqui, ó, a gente tem a Luciana no YouTube. A norma padrão é aquela de maior prestígio social. A Amanda, a linguagem formal. A Silvana, norma formal, norma culta. Aqui o Manzato, falares regionais ou diatópicos, vários Brasil, dentro do próprio Brasil. O Tarsis, regional, uso do pronome tu, né, no sul, como você citou, vários Brasis dentro de um único Brasil. Jogo bets, é isso? Por jogo de taco? Eu conheci jogo de taco antigamente. Adriana, social, a solene diferença oral do mineiro, né? Uhum. Aí aqui, ó, eu sofro isso. Oi. Isso, desculpa. Aqui a Daniela Lourenção, acho que deu aqui falando do conceito de norma padrão, ó. A norma padrão é a que é usada na maioria dos documentos, correção, ortografia. Isso mesmo, a gente tende, né? A gente tem essa norma padrão para que todos entendam a língua, né? E aí, como que a gente pode fazer esse uso com os nossos jovens? Então, por exemplo, se ele quer ser um youtuber, se ele falar com a norma padrão, ele vai atingir um número maior de pessoas do que se ele usar, por exemplo, ele é uma pessoa que usa muitas gírias, usa palavrão. O público dele vai ser se ele utilizar as gírias da forma que ele está acostumado, né, de forma regional, ali de forma social em que ele vive, e se ele utilizar a norma padrão, ele pode atingir a mais pessoas, porque qualquer um vai entender o que ele está falando, né? Então, é bem isso mesmo. E aqui, vamos lá que o tempo passa rápido, né, gente? Vamos falar um pouco de preconceito linguístico, gente, para vocês. O que é preconceito linguístico? Pois não. Rapidinho, já passou 4, tá? Então. Passou 2 minutinhos. Então, vamos lá. O preconceito linguístico, né, vocês podem ir interagindo aí, mas eu já vou finalizando. É bem legal trabalhar com esse preconceito linguístico, porque tá
tá bem dentro de nós, né? Se o outro tá falando da maneira que não é a norma padrão, será que eu tenho esse direito de humilhá-lo? Né? Como que eu, como professor, vou corrigir os alunos, não é mesmo? Então, no contexto de sala de aula, eu não posso também dizer para o aluno, vamos supor que ele fala muitas gírias, né? Fala muitas gírias, fala alguns palavrões, isso é normal para ele. Na vida social, na casa dele, os amigos dele, nos grupos dele, eles falam muito palavrão. Então, isso é algo normal. O que nós temos que mostrar é que existem outras maneiras de se expressar. E que dependendo do contexto que você tem mais a ganhar utilizando a norma padrão. Isso a gente pode corrigir, assim, não existe o errado, mas existe uma outra forma. E de maneira nenhuma a gente pode ridicularizar as pessoas. E aí é um ponto que rir, né, ter um estranhamento não quer dizer que você tem esse preconceito linguístico. Vou dar um exemplo rápido. Eu fui criada em Guarulhos. E eu tenho algumas expressões que são diferentes, que não é daqui de Botucatu. Então eu falo, nossa, tá um calor da gota. E aí a Juliana fala, menina de Guarulhos, por que aqui não se usa essa expressão? Ou eu falo, nossa, eu sou super pirulona. A gente, que é isso, pirulona, né? Então eu sou uma pessoa grande. Aí a Juliana, meninona de Guarulhos. Então, isso não é um preconceito. Preconceito é você agredir a pessoa, chamar ela de burra, humilhar porque ela está usando uma variedade da língua falada. E aí, estão dizendo aqui, né, tô vendo aqui no chat do YouTube, julgar o indivíduo de forma como ele se comunica, isso mesmo. E aí, para finalizar, eu tenho aqui tem muitos aqui ainda. Mas não vai dar tempo, já estourei meu tempo, rapidinho. Nós temos aqui a tirinha e eu transcrevi os balões para a gente poder enxergar melhor. E aí tem o papagaio. Bicicleta, concrete, caderneta. Aí a moça, nossa, ele fala tudo errado. Aí ela vai pro outro balão, né? Vim devolver o seu papagaio. Aí o antigo dono do papagaio fala, algum problema? Né? Então aqui a gente tem a variedade da língua falada, que é o jeito como ele fala, algum e problema e bicicleta. E ela como um preconceito linguístico aí, né? Eu vou devolver, porque tá falando tudo errado. Né? Então a gente tem que levar várias coisas em consideração. E essa tirinha dá para trabalhar muita coisa, não é mesmo? Aqui eu tenho algumas recomendações para o professor. Então, que fala de preconceito linguístico. Tem uma fala do Ariano Suassuna que é muito bacana, que ele fala, eu escrevo Jesus, mas eu não falo Jesus, eu falo Jesus. Não falo luz, eu falo luz. Né, e assim por diante. Aqui são vídeos para vocês, professores, bem interessantes, se vocês quiserem ver depois. E fica aí a mensagem, né, de volta aí, eu aviso as borboletas. Por isso a minha história, aconteça o que acontecer, só se deve valer para quem sabe que toda a verdade é sempre um pedaço de uma outra coisa e que o voo mais urgente é revolucionar os jardins. Vamos continuar, então, revolucionando os nossos jardins, não é mesmo? Muito obrigada, gente, e até mais. Passo a palavra. Beleza? Tá abrindo aí? Então, desculpa aí, pessoal. Não sei o que aconteceu, eu tava na agulha aqui, por algum motivo ele... Mas é normal, se deixar um pouco a gente nervoso, né? Tá, bom dia, pessoal. Bom dia ao pessoal de Educação Física aí. Parabéns, pessoal que interagiu aí com o pessoal de português, né? De língua portuguesa. O João, Manuel, Nossa, me sumiu o nome da professora lá de Sofia. Desculpa, Liliane, tá? Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas habilidades também na área de Educação Física. E eu vou voltar um pouquinho naquele documento orientador que a gente recebeu lá no começo, quando a gente começou a trabalhar em trabalhos online, né, com os alunos não presenciais, e o objetivo dessa reunião hoje, desse ATPC, é a gente orientar e subsidiar a relação de habilidades essenciais, refletir sobre as habilidades a serem desenvolvidas e compartilhar boas práticas. Talvez o compartilhar boas práticas
a gente vai ter que separar um próximo ATPC, né, para todo mundo poder compartilhar uma boa prática. Mas vamos lá. O que seria fundamental de se trabalhar em cada ano em série nesse momento? O que é mais importante para a gente trabalhar nesse momento? Então, e o que eu preciso colocar nesse plano de aula agora? Né, para a gente não se perder, para a gente não fazer um monte de coisa igual ou fazer coisas não ligadas a outras, ter uma sequência. Então, eu separei algumas coisas aqui, vou ver se eu consigo falar um pouquinho de cada uma, mas o mais importante, a gente tem intencionalidade. O que é isso? É eu ter um desejo, né, eu ter uma intenção de que o meu aluno chegue em tal ponto. Ele está aqui no ponto X ou aqui nesse começo, eu quero que ele chegue nessa habilidade final. As atividades, eu preciso colocar isso tudo num plano, né? O número de aulas que eu vou ter, certo? Então, a gente tem o segundo, terceiro bimestre inteiro, tá? Então, começou aqui em agosto, vai até lá o final de setembro. Quantas aulas eu vou ter nesse ponto? Porque cada escola tem uma diferença agora, não é mais 2 aulas por semana. Como a gente está diminuindo o número de aulas para que o aluno possa fazer, para que a gente não possa sobrecarregar o aluno, eu preciso calcular. Na minha escola, eu estou dando uma aula de educação física por semana. Então, eu tenho que pegar essas 4 ou 8 semanas, né? E passar esse minha intencionalidade nessas 8 semanas, e no final delas eu vou ter já feito recuperação, já vou ter feito uma avaliação e já vou ter desenvolvido a habilidade ou objetos de conhecimento. Aí, eu achei importante colocar o prazo de entrega, porque se a gente coloca um prazo muito longo, o aluno vai esquecer, não vai entregar. Se a gente coloca um prazo muito apertado, muito próximo, talvez ele também não... Então, a gente tem que pensar em todas essas situações que o meu aluno pode, né, ou não tá fazendo isso, entregando isso. Os recursos, as habilidades que eu vou trabalhar, quais as estratégias que eu vou trabalhar, quais os canais de comunicação que eu vou trabalhar. Eu sei que tem professores que são em mais de uma escola e tem escola que tem diferentes canais de comunicação. Então, ele precisa ter isso marcado, isso organizado para que ele faça no canal certo, no lugar certo, para o aluno certo. Tudo bem? Os objetivos de conhecimento que eu já falei, que são mesmo que habilidades, e a identificação do aluno, que às vezes, né, naquela montoeira de coisas, a gente sabe quem que é esse aluno. Isso acontece presencialmente. Você vai lá fazer uma atividade para o aluno, até educação física, você vai fazer, quero que faça um comentário sobre isso. Essa notícia, que nem colocaram aí, a volta do futebol. Vamos fazer, o que vocês acharam disso? E às vezes tem aluno que não põe o nome. Então a gente precisa estar atento a isso, para a gente não perder essas situações. Beleza? Vou correr um pouquinho para que eu não... E sobre as habilidades essenciais. É importante avançar no desenvolvimento das habilidades essenciais do bimestre. Mas as escolas, os professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, adequando a realidade de cada contato, modalidade de comunicação e a proposta pedagógica da escola. Certo, gente? Porque cada turma, cada aluno é de uma maneira. Eu preciso, naquele roteiro, naquele plano que eu vou desenvolver, eu preciso colocar essa situação também. E aí vamos... Então, o que priorizar? Ao organizar as atividades não presenciais. Um roteiro de estudo correspondente a uma sequência de atividades a ser realizada durante o processo de aprendizagem de qualquer assunto,
ela é importante para que se tenha noção de todos os passos a seguir, permitindo mais clareza, certo? Isso tudo que eu falei está aí mais ou menos resumido. Por que eu preciso de todos aqueles cuidados? Para que eu tenha certeza do caminho que eu estou levando meu aluno, né? Porque eu tenho que ter essa intenção, aonde eu quero levar ele. Eu tenho certeza o que eu estou fazendo. Então, quanto mais eu tiver esse roteiro claro para mim, mais limpo para mim, melhor. E aí, pulou 2 vezes, volta. Uma sequência de atividade pré-estabelecida, elaborada para orientar os estudantes na busca das subunidades de objetivos de conhecimento em diferentes formas. Isso, mais ou menos, que a gente já comentou. Então, vamos lá. Agora que a gente vai trabalhar. Primeira pergunta aí para meus amigos, aí para meus professores, para todos os professores. Essa habilidade é do 8º ano, certo? Ela é uma habilidade essencial, tá? Tá lá naquelas habilidades essenciais que eu mandei para você, que a gente já conversou na semana passada. E ela diz o seguinte: identificar e discutir as contribuições da prática da ginástica de conscientização à melhor qualidade de vida. Agora, a minha pergunta: o que é essa ginástica de conscientização? Alguém pode me ajudar aí? O que seria isso? Ginástica de conscientização. Então, eu preciso fazer com que meu aluno identifique e discuta as contribuições da prática da ginástica de conscientização. Vamos lá? Um tempinho para o pessoal escrever. Pode fazer tranquilamente, viu, Josafá? Sem pressa. Beleza, obrigado, Mada. Então, pessoal, identificar e discutir as contribuições da prática da ginástica de conscientização. O que seria essa ginástica? Esse é um termo novo, tá? Até pouco tempo, ele veio com a BNCC e foi incorporado no currículo paulista. Antigamente, há algum tempo atrás, alguns anos, 1 ano e meio atrás, isso não constava no nas habilidades que a gente desenvolvia, apesar que a gente já fazia. E aí, tem alguma coisa? Tem sim, Josafá. Tem participação, sim. Tá escutando? Pode falar, Ju, tá beleza. A professora Isaura colocou que o aluno saiba associar a ginástica para o benefício para a sua saúde e qualidade de vida. Aí a professora Maria Inês: ginástica para o bem-estar e cuidado consigo, qualidade de vida. Aí o professor Maurício: para melhorar a postura com relaxamento, meditação e automassagem. Professora Lúcia: para autoconhecimento e autocuidado. Professor Mário: meditação, relaxamento. Eu tenho participação aqui no YouTube também, Josafá. Pode falar, Mi, faz favor. O Márcio César: reconhecer as possibilidades e limites do corpo através da prática de exercícios físicos, ou melhor, da ginástica. A Lígia Ribeiro: que são as práticas com uma proposta diferente. Yoga, Pilates, Tai Chi Chuan. Boa. O João Manuel Mendes: é identificar sua importância para a saúde global do corpo. E a Aline Francisco: yoga, pilates são ginásticas de conscientização corporal que levam ao maior bem-estar. O povo tá esperto, é isso mesmo, gente. A Doralice Dias: qualidade de vida. Exatamente, é exatamente isso. É nesse sentido. Daí, como que eu vou fazer isso para o meu aluno hoje, do jeito que eu estou? Tá? Como que a gente pode trazer fazer com que o meu aluno do 8º ano tenha essa identificação e possa discutir isso?
Então, eu vou ter que trabalhar essas questões todas que foram colocadas aí, todo mundo acertou, tá? Não tem erro, não. Eu busquei, né, para a gente só ter uma ideia melhor, eu fui procurar um pouquinho sobre o que seria essa ginástica de conscientização, uma definição um pouco mais, né? E fala o seguinte: a ginástica de consciência corporal tem por principal objetivo o lazer e a saúde, e não a preparação técnica do corpo, sendo pilates, a dança, exemplos desse tipo de ginástica. Então, o que é? Qualquer tipo de ginástica ou alongamento ou o exercício que eu faço para melhorar a minha saúde, não visando uma questão de força, de aumentar a resistência, para ter um corpo, né, fazer halteres, alguma coisa nesse sentido. Não que isso não vá trazer saúde, né? Sim, também. Mas isso, ele é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pesado. Essa ginástica de conscientização, eu definiria como, por exemplo, um alongamento, ou então alguns exercícios de aquecimento, né? E daí a gente pode usar o que a gente está aqui como pilates, dança. Beleza, pessoal? Então a gente pode trabalhar isso de várias maneiras com nossos alunos, tá bom? Vamos lá. Para a próxima. Agora, uma habilidade do ensino médio que vai mais ou menos no mesmo sentido do que a gente trabalhou lá. Essa habilidade, ela vai e volta no ensino médio, como esse título: identificar e diferenciar atividade física e exercício. Minha pergunta: atividade física e exercício são a mesma coisa? O pessoal aí vai pensando, então eu tenho que fazer meu aluno da primeira série do ensino médio a ele identificar o que é atividade física e diferenciar o que é atividade física e exercício. Então, como que eu vou pensar nisso? Como que eu vou fazer atividade? Se eu tenho essa intenção, quais os passos, quais os caminhos que eu preciso tomar para que meu aluno, depois de 1, 2 ou às vezes 3 aulas, ele consiga fazer isso? Vamos lá, primeira pergunta. São iguais atividade física e exercício? Nós temos aqui uma resposta no YouTube, Josafá. Pode mandar. A Elaine Alves colocou: não são a mesma coisa. A Lígia Ribeiro colocou: atividade física são as tarefas do dia a dia. Boa. Josafá, nós temos aqui várias participações também no chat aqui do Teams. Vários professores participaram também da pergunta anterior, que não deu para a gente ler tudo, né? Mas aqui agora sobre atividade física e exercício não são a mesma coisa. Tem professor colocando: exercício tem um objetivo, uma regularidade e acompanhamento. Professora Lúcia, a diferença está na intencionalidade e objetivo. Professor Rodrigo, atividade física é qualquer movimento corporal. Exercício físico precisa periodizar. Beleza. Professora Elaine, atividade física é qualquer movimento que resulta em gasto energético, enquanto o exercício é uma atividade sistematizada. Aí, professor Marcos colocou que não é a mesma coisa. Atividade, a professor Valderlene, atividade é todo o trabalho físico. É a Deca. Atividade é todo o trabalho físico do dia a dia. Professora Silvia, não é a mesma coisa. Liliane, não. Atividade física são atividades do dia a dia e exercício físico são atividades com regularidade, como treinar 3 vezes por semana algum esporte. Professora Marinês, não. Atividade, todo movimento que tenha gasto de energia. Exercício físico com intencionalidade, regularidade e acompanhamento.
Professora Isaura, não. Atividade física são atividades do cotidiano e o exercício físico direcionado a um determinado objetivo corporal. Professora Roseli, não. Atividade física são todos os movimentos, exercícios físicos são todas atividades sistematizadas. Eu tenho aqui no YouTube também. Ó, o Michel Serafim. Não, exercício tem por objetivo melhorar o desempenho. Atividade pode ser lazer. A Eliane, exercício físico deve ter uma regularidade. A Juliane Cristina, são totalmente diferentes. O Márcio César, embora ambas realizem movimentos, apresentam diferenças entre si. A Lígia Ribeiro, exercícios físicos são os exercícios esporte, ginástica, luta, feitos intencionalmente. O João Manuel Mendes, atividade física é para a saúde, exercício para a prática de algum esporte. O Luiz Fernando Galo, não, atividade física está ligado ao lazer e atividades diárias de exercício físico é treino com regularidade. E a Fabiane Costa, atividades físicas é todo movimento corporal que traz benefício ao corpo e mente. Certinho, pessoal, todo mundo, né? Então, aí eu preciso, nós, né, vocês, aí precisam, como que eu faço isso para que o meu aluno entenda essa questão? O que eu preciso fazer, o que eu preciso trazer para ele que ele entenda isso? Por exemplo, eu posso falar que a atividade física, ela é um exercício. Não estou errado. Estou? Não. Mas o exercício nem sempre nunca vai ser uma atividade física. Certo? Beleza? Concordam sim ou não agora? Essa afirmação, atividade física é um exercício. Mas o inverso não é verdade. O exercício não é uma atividade física. Concordam? Temos várias participações aqui ainda também da pergunta anterior, né, da atividade física e exercício, essa diferença. E agora os professores estão concordando com você nessa sua fala da atividade física. Está acabando o meu tempo, né? Agora. Agora Posso a Virna terminar? colocou. Pode, a Virna colocou atividade física e qualquer movimento feito pelo corpo. E todos os outros professores concordaram. Aqui no YouTube também eles concordaram, tá? Eles colocaram que sim. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Então, é essa questão que a gente precisa pensar como que eu vou fazer com que o meu aluno tenha também essa percepção, esse entendimento para poder identificar e diferenciar a atividade física. Beleza? E aí eu vou deixar aqui uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente tem mesmo que fazer o nosso melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Então, agradeço, né, as participações aí de todo mundo, só de ouvir aí, né, Juliana, Vanderlene, viu, é a nossa amiga Deca, tá, só para ela não ficar brava que o nome dela foi falado errado, e não é fácil quando a gente, tá, é a professora Deca lá meu Deus, da Tânia, não, Areópolis, tá? Um abraço, então. Muito obrigado. Aqui estão as referências daquilo que eu fiz. E para a gente eu já vou saindo aqui. Era só um minutinho, gente. Voltou? Descompartilhou? Ainda não, estou vendo sua tela.
Enquanto o Josafá faz o descompartilhamento da tela dele, a gente gostaria, em nome de toda a equipe, agradecer imensamente pela participação maciça de todos os componentes curriculares. Vocês mostraram hoje a importância da interação na área. Vocês foram maravilhosos em todos os momentos de interação. Vocês estão realmente de parabéns. Como é bom fazer parte de uma equipe que visa realmente essa interação na área. Todos os comentários, as participações foram pertinentes e essenciais para o trabalho de hoje. Vocês estão realmente construindo conosco esta ATPC, que foi muito boa, foi muito essencial para a gente. Durante toda essa ATPC, conforme vocês comentaram, participaram das falas de língua portuguesa, tanto do ensino fundamental quanto médio, agora na fala de educação física, foi essencial. Vocês mostraram aí que como a gente pode ampliar nosso repertório, o nosso conhecimento e nossa visão de mundo. Vocês foram espetaculares. E isso é equipe. A gente está muito feliz de fazer parte dessa equipe de professores coordenadores, professores e professoras da área de linguagem, de todos os componentes curriculares. Vocês foram espetaculares. Obrigada à equipe do Núcleo Pedagógico, obrigada Márcia, Milene, Josafá, Juliana, obrigada aos PCNP de Tecnologia, que sem eles também nossas ATPCs não iam funcionar, não funcionariam de maneira alguma. Obrigada Cassiane, Gustavo, aos PCNPs todos do Núcleo Pedagógico e o diretor do Núcleo Pedagógico, Lucas, pelo apoio do trabalho em equipe. A gente agradece imensamente. A minha fala e a fala da Juliana ficará para a semana que vem e com muita alegria, porque vocês participaram brilhantemente. Então, isso para a gente hoje nos trouxe imensa satisfação de ver como vocês colaboraram com essa TPC. Então, a gente vai falar semana que vem, a Juliana e eu, a gente vai falar com muito prazer, porque vocês foram muito show. Muito obrigada. Se cuidem sempre, continuem se cuidando de suas famílias, e se Deus quiser, logo a gente retorna. Agradeço imensamente, em nome de toda a equipe de linguagens, e se alguém quiser falar alguma coisa, a gente está à disposição aqui, a gente pode deixar uns minutinhos para vocês falarem. Quem quiser abrir o microfone, está à disposição. Muito obrigada mesmo. Valeu, gente. Obrigado a vocês pela ajuda. Obrigado, Mimi. Valeu. Vai ter o link hoje para responder sobre a TPC ou não? Já vou colocar aí, tá? O link já está no chat. O link já está no chat, tá, professor? Mas depois a gente disponibiliza daí no grupo. Obrigada. Eu só queria dizer que eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar no Teams hoje, aí assisti uma parte no YouTube, voltei para cá depois. Perfeito. Professora, nós estamos mesmo com problema no Teams de quarta-feira, porque é muita gente na área de linguagens fazendo a TPC de quarta, então ele fica meio instável, tá? Mas sem problema, o importante é assistir. Obrigada. Okay. Muito boas a aula de hoje, né? Muito bom a TPC de hoje. Muito obrigado, tá? E tamo junto. Nós que agradecemos. Agradecemos imensamente. Então, pessoal, eu me despeço aqui e semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Obrigada, tá, gente? Tchau.